estava fazendo uma reflexão sobre a vida, sobre a educação que nós recebemos e de que forma nós absorvemos os fatos. O que eu quero dizer com isso? E por que dessa reflexão? Eu estava outro dia conversando com uma pessoa e ela estava contando para mim o quanto ela já sofreu na vida. Ela estava desfiando o rosário dos sofrimentos que ela enfrentou. E aí eu parei, pensei, falei, interessante, as pessoas têm maior propensão de contar os sofrimentos do que as bênçãos. Sabe, eu não sei se você já parou e pensou e refletiu sobre isso, mas de modo geral parece que os fatos negativos, eles impactam muito mais a nossa vida do que os fatos positivos. É como se nós ficássemos presos, mas aquilo que não foi bom do que aquilo que foi bom. Você já pensou sobre isso? Como acontece? Já pensou, Felipe? E você que está aí do outro lado aí da câmera, já parou para pensar sobre isso, Felipe? Já. Qual é a sua análise? Eu acho que o ser humano, doutor, ele aprende, ele dá mais atenção, dá mais foco na dor do que no prazer. Então a gente acaba se preocupando mais com nossos problemas, naquilo que nos falta. De alguma forma isso dói mais na gente do que aquilo que nos deixa mais feliz, mais alegre, mais contente, mais satisfeito. Deve ser uma característica da natureza humana. Não consigo dizer assim o motivo disso, sabe? Eu acho que todo ser humano, de alguma forma, ele é desse jeito também. Não, interessante, sabe o que é? E a gente está habituado exatamente a escutar histórias de sofrimento, né? Não é que essas histórias não sejam legais, não. Histórias de superação são bacanas, são muito legais. Não é isso, tá? Não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero colocar aqui é que a gente está muito mais propenso a ouvir histórias dessas, encarar com naturalidade. Que é uma coisa, quando chega alguém para você e ele começa a contar as benesses que a vida lhe proporcionou, né? E aí ele diz que na garagem dele ele tem 12 carros, dos quais 3 Ferraris, 3 Lamborghinis, etc. Aí todo mundo só pensa assim, pô, que cara snob, que cara babaca. A primeira reação que tem é essa, né? As pessoas não veem isso até como uma fonte de inspiração, não. A primeira impressão que a gente tem é que o cara é um babaca, que o cara é um snob. Se ele contar que ele comprou um helicóptero, se ele comprou um jatinho, você fala, pô, velho, peraí, por que eu quero saber isso, né? Agora, se você não quer saber o sucesso do cara, por que você quer saber a história de sofrimento do cara? Você compreende? Por que essa divisão? Por quê? Por que uma história é interessante e a outra também não é interessante? É isso que eu me pergunto, nessa minha inquietação, e aqui, agora volto aqui a falar, porque afinal de contas eu sou advogado, e uma das funções do advogado é procurar compreender o todo. Cada causa que você patrocina, cada causa que você assume, tudo é uma causa, inclusive as suas ideias, quando você defende uma ideia, você defende uma causa, né? Então, a advocacia é isso. A advocacia, a palavra advogar, ela tem o contexto dentro do aspecto jurídico, quando você advoga defendendo uma pessoa, né, um grupo de pessoas, protegendo os direitos dessas pessoas dentro dos ditames da justiça, mas a palavra advogar também ela tem uma acepção maior e mais ampla. Você advoga em favor de uma causa ambiental, você advoga em favor de uma causa social, você advoga a favor de uma ideia, por exemplo, de um contexto, de uma teoria, tudo é advogar, né? Por isso que eu digo o seguinte, em cada coisa que você faz na vida, o direito está presente, sabe? Se você dá carona a um amigo, isso tem uma repercussão jurídica. Você ultrapassou o sinal vermelho, causou um acidente, seu amigo sofreu consequência, você estava dando apenas uma carona, mas você praticou um ato de imprudência que prejudicou seu amigo, e você pode responder por isso. Você percebe? O direito está presente em tudo, até numa simples carona. Quando você compra um sorvete, você ali também tem a presença do direito, né? Um contrato de compra e venda que você faz, você tem a obrigação de pagar, e quem lhe vendeu o sorvete tem a obrigação de lhe entregar um sorvete que esteja dentro dos ditames de qualidade aceitável, que não faça mal à sua saúde, por exemplo. Então, voltando ao que eu aqui colocava, Felipe, dentro desse contexto que a gente encara com naturalidade, quando alguém conta o sofrimento e a sua história, mas a gente não encara com naturalidade quando alguém conta as benesses e as bênçãos que a vida lhe proporcionou,
eu digo o seguinte, por que uma história é interessante e a outra não? Por que uma pode ser inspiração e a outra não? Essa é a avaliação que eu quero fazer aqui nesse nosso debate, nesse nosso diálogo. E conversando com você também, que está aí do outro lado, eu quero que você deixe seus comentários, como é que você interpreta isso, tá? Eu quero que você também nos ajude a formar aqui uma opinião acerca desse tema. Por que a gente está muito mais propensos a ouvir as histórias de sofrimento e não as histórias de sucesso por si só? Quando alguém conta uma história de sucesso, a gente pressupõe que essa história esteja amparada numa história de superação. Então, assim, normalmente as pessoas primeiro contam a sua história de sofrimento, que vieram de família muito pobre, família muito humilde, e depois superaram e chegaram ao ápice, né, do bem-estar, e bem-estar inclusive financeiro. Mas voltando aqui para o tema específico, e afinal de contas, eu pergunto, o que é ser uma pessoa próspera? Qual é a sua visão de uma pessoa próspera? Isso é muito subjetivo, doutor, mas o que é vendido hoje em dia tem mais relação com prosperidade financeira, né? Quando se fala em prosperidade, a primeira coisa que vem à cabeça geralmente é prosperidade financeira. Essas que são as histórias mais de prosperidade que se conta por aí, mas eu não acho que seja só isso. Prosperidade é tudo aquilo que de positivo que o ser humano precisa, não só financeiro, mas também da sua saúde, do seu bem-estar emocional, da sua família. São essas coisas que a gente valoriza, né, como ser humano. Mas seria mais nessa linha. Mas é impressionante como quando se fala de prosperidade, a primeira coisa, sei lá, 80% das vezes que se fala de prosperidade, se pensa sempre em prosperidade financeira. Pois é, mas na verdade existe uma diferença, sabe, entre você ter dinheiro, muito dinheiro, e você ser próspero. Muitas pessoas têm muito dinheiro, mas não são prósperas. Se você observar, fama, quantas pessoas têm fama, sucesso, dinheiro e não são prósperas? Porque a prosperidade, você fez uma observação muito interessante, a prosperidade é muito mais do que você apenas ter dinheiro. Para você ser uma pessoa próspera, primeiro você tem que gostar de você mesmo. Acho que o primeiro passo é isso, você tem que gostar de você mesmo, você tem que amar a si. Se você não se ama, quem vai te chamar, né? Você tem que ter uma família maravilhosa, uma família saudável, você tem que ter saúde e a sua família também tem que ter saúde. Você tem que ter uma vida saudável, você tem que ter amigos. Você não é próspero se você não tem amigos, se você não pode contar com pessoas. Então você tem o aspecto social, você tem o aspecto de bem-estar seu e da sua família, das pessoas que estão junto a você, dos seus familiares. Você tem o aspecto financeiro. Então você tem um aspecto, na verdade, de um contexto muito maior do que simplesmente ter dinheiro. Você percebe? Ter dinheiro em si, ou ser famoso, não significa ser próspero. Agora, evidentemente que você ter dinheiro, se você tem dinheiro, você tem um bom equilíbrio mental, você tem uma saúde boa, sua família é maravilhosa, você tem amigos fantásticos, é claro que o dinheiro ajuda nesse fator prosperidade, porque você inclusive consegue fazer coisas boas para as pessoas que te cercam. Você compreende? Concordo com o senhor. É realmente isso. Com dinheiro você consegue até um certo limite meio que comprar a saúde, né? Você consegue ter acesso aos melhores tratamentos, aos melhores profissionais, as soluções para os problemas de saúde, né? E também de relacionamentos, tem gente que gosta de se relacionar com gente que tem dinheiro. De certa forma, o dinheiro facilita muita coisa. Isso aí não é à toa que quando se fala também de prosperidade, se pensa mais nisso porque a gente está numa sociedade que o dinheiro consegue prover de fato muita coisa, né? Agora, e afinal de contas, e se a gente for falar de prosperidade financeira? Se a gente for falar de prosperidade agora do aspecto financeiro, porque para ter saúde você precisa cuidar de você mesmo, alimentação saudável, equilibrada, atividade física, são várias coisas que você delibera no sentido de assim proceder, de agir. Você tem que ter o agir, tá? Então você age no sentido de manter a sua saúde. Agora, a prosperidade financeira, de que modo você evolui? Como é que você evolui financeiramente? Observe o seguinte, para você ganhar dinheiro, aqui a gente vai falar de ganhar dinheiro, você precisa agregar valor à vida das pessoas. Como é que você ganha dinheiro? Você ganha dinheiro oferecendo
um produto ou serviço, tá? Você ganha dinheiro oferecendo o seu trabalho para alguém que vai te remunerar. Então você precisa ter um emprego, nesse caso aqui, primeiro, para você oferecer a sua atividade física e mental, intelectual, em prol de alguém que vai absorver seu trabalho e vai te remunerar por isso. E claro, quando ele absorve seu trabalho, te remunera, porque seu trabalho, para ele é um fator de multiplicação, tá? Para quem te remunera, o seu trabalho passa a ser um fator de multiplicação. Ou você próprio vai oferecer ao mercado o seu serviço, tá? Mas para isso você precisa agregar valor à vida das pessoas. Você não ganha dinheiro sem você agregar valor à vida das pessoas. Mesmo quando você tem um trabalho formal, um trabalho de carteira assinada, você trabalha por conta de outra pessoa, você precisa agregar valor não só a essa pessoa que te contratou, mas também à vida das outras pessoas com as quais você vai se relacionar. Então, a prosperidade financeira está diretamente ligada ao quanto você agrega de valor às pessoas que te cercam. É porque muita gente, e aí vem um grande equívoco, muita gente quando vai trabalhar, e no Brasil então tem aquela mentalidade assim, eu não sou dono da empresa, para que eu vou me esforçar muito? Eu não vou me esforçar. Tem um ditado que fala, eu não vou fazer escada para ninguém subir. Agora você percebe o seguinte, as pessoas que assim pensam e assim agem, elas têm uma mentalidade pequena. Elas não vão longe. Sabe por que elas não vão longe? Porque elas perdem a oportunidade de aprender a ser dono do negócio. Porque quando você vai trabalhar, ainda que para outra pessoa, mas você se enxerga e se encara como dono, como partícipe do projeto, você ganha a chance de aprender como é ser dono de um negócio. Você se prepara para quando você quiser empreender, o fazer com sucesso. Mas quando você tem a mentalidade de, eu estou aqui trabalhando por um salário, o salário é baixo, eu não vou me esforçar, você vai viver na média ou na mediocridade, porque você não tem cabeça de dono. Então, não importa onde você esteja, pense grande. Se você está trabalhando para alguém, se veja dono da empresa, tá? Se veja dono da empresa, porque o seu próximo passo vai ser efetivamente ser dono da empresa, e você naquele momento está aprendendo a empreender de verdade, sentindo as dores de você tocar um negócio. É assim que se cresce na vida. A prosperidade financeira está diretamente ligada ao valor que você agrega às pessoas. Não há diferença com relação a isso. Se você observar, as pessoas buscam, por exemplo, produtos e serviços na internet, buscando satisfazer uma necessidade. As pessoas buscam satisfazer uma necessidade que pode ser de bem-estar, de saúde, financeira, de progresso pessoal, aperfeiçoamento, mas elas buscam a necessidade. E o que você entrega para essa pessoa? Elas buscam resolver um problema, né, doutor? Acho que as pessoas, elas tendem a remunerar uma pessoa que resolve o problema delas. Seria mais ou menos isso. Tem muitos produtos que resolvem o problema das pessoas e serviços também que resolvem o problema das pessoas. Então, eu acho que seria mais ou menos por aí, né? Mais ou menos por aí, mas você tem que de verdade agregar valor à vida das pessoas, tá? O primeiro passo é esse. Porque se você observar, o que acontece hoje? Você abre a sua página de Instagram, Facebook, ou seja lá o que for, tem uma enxurrada de pessoas que querem te vender alguma coisa. Tem produto para tudo. Os 7 passos para a felicidade, os 5 passos para ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro fácil. Você percebe que tem gente vendendo tudo. Agora você precisa separar o joio do trigo. Quem de verdade está disposto a te ajudar? Quais desses produtos realmente agregam valor à sua vida? Não importa. Até medicamentos têm fórmulas milagrosas que curam tudo na internet. Aí o sujeito está lá dizendo que o sujeito descobriu um método que a medicina e os médicos do laboratório não querem que você descubra. Então clique rápido antes que isso seja tirado do ar. Porque aqui eu tenho uma fórmula para curar a doença tal, a doença Y, a doença X. Você percebe que existe muito engodo hoje? Hoje existe realmente muito engodo. Muita gente querendo ganhar dinheiro fácil. Esse não é o caminho da prosperidade, não é, em absoluto. Esse é um caminho muito curto, porque é aquela história, você pode enganar, tem um ditado que diz, você pode enganar uma pessoa durante um certo tempo, mas você não engana todo mundo durante todo o tempo. Você não consegue enganar ninguém durante todo o tempo. Acho que é mais ou menos assim o ditado, não me recordo ao certo, mas é algo nesse sentido, tá? Então você não consegue enganar as pessoas durante todo o tempo, você vai enganar durante um curto período de tempo. Então, você quer prosperar financeiramente? Agregue valor à vida do outro, tá? Se você tem um sonho,
E as pessoas têm sonhos. As pessoas têm sonhos. E como é que você transforma um sonho em realidade? Qual é a diferença entre um sonho e uma realidade? Se você tem um sonho, transforme seu sonho numa meta. E como é que você transforma seu sonho numa meta? Colocando uma data para a realização desse sonho. Né? Você tem aquela coisa assim, o ano que vem eu vou começar a fazer ginástica, eu vou melhorar minha alimentação, vou fazer regime. Você não colocou uma data específica, tá? Você disse o ano que vem, um dia eu vou fazer. O que é um dia? É igual quando você compra um livro e diz, um dia eu vou ler e coloca na sua estante, você não vai ler nunca. Sabe por quê? Porque um dia é uma coisa inespecífica. Agora, quando você coloca a data, o seu sonho, você diz, eu vou fazer tal coisa. E a data para que eu faça isso é o dia 20 de fevereiro de 2024, de 2025, não importa o ano, tá? Mas você estabeleceu data. Quanto mais próxima a data, é claro, mais possibilidade do seu sonho se tornar em realidade num tempo menor vai existir. Então você transforma um sonho em meta quando você coloca uma data. Agora passou a ser uma meta. E é preciso que você cumpra agora a sua meta. Você tem um objetivo a cumprir, que é exatamente atender aquela meta que você estabeleceu. E você não consegue cumprir uma meta, você não consegue transformar um sonho em realidade sem esforço pessoal. Outro dia eu gravei um vídeo e postei aqui no canal do Advogue TV, e se você não viu ainda é interessante que você veja, falando sobre a produtividade dos descontentes. E eu disse que o descontentamento é que move a humanidade. Eu disse que quando você não está contente no lugar onde você está e você quer galgar um lugar maior, esse descontentamento faz com que você caminhe para frente e isso faz com que a humanidade avance. Como eu disse, se descobriu a penicilina, mas isso não foi um ponto de parada, um ponto de agora está bom, a penicilina foi descoberta, não. Se continua evoluindo e buscando novas drogas, inclusive para curar aquelas doenças que a penicilina não curava. Então, quando se inventou o primeiro modelo de avião, não se ficou contente e se buscou aperfeiçoar, chegando aos modernos jatos que nós temos hoje. E assim é que a humanidade caminha. Então, você precisa pensar grande, porque pensar pequeno e pensar grande, você gasta a mesma energia. É preciso que você sonhe. E se você sonha grande. Porque perceba, viu, tudo que existe materialmente, primeiro esteve no pensamento de alguém, primeiro esteve no campo da imaginação. O celular que você usa hoje, antes de se tornar realidade, primeiro ele foi uma ideia na cabeça de alguém, que possivelmente as pessoas que ouviram aquela ideia chamaram o cara de louco, falaram, isso é impossível, isso é impossível. Só que essa pessoa, para ela não existiu impossível, e ela continuou persistindo naquela ideia, e essa ideia que primeiro veio na imaginação, hoje é uma realidade para a gente, tá? Assim como no passado foi a onda de rádio, né? A gente hoje consegue falar com um amigo que está no Japão, em tempo real, ouvindo voz e imagem. Isso era inconcebível no passado, isso era inimaginável. Você percebe o avanço da humanidade? Então, essas pessoas que criaram produtos assim, elas agregaram valor à vida das pessoas. Elas agregaram valor à nossa vida. Você percebe? Elas agregaram valor à nossa vida. Se a gente for observar a evolução que a gente tem, por exemplo, nos meios de transporte, quem criou a primeira plataforma de mobilidade urbana, como a Uber, agregou valor à vida das pessoas. Hoje você, com seu aparelho celular, você chama um carro que vem te pegar onde você estiver. Você percebe que foi um divisor de águas também? Ou agregou valor à vida das pessoas? Então, se você quer prosperar, pense, qual é a sua ideia de agregar valor à vida do outro? Você, Felipe, já parou para se perguntar qual é a sua ideia de agregar valor à vida do outro? Qual é a sua praia, afinal de contas? Já parei para pensar sobre isso, e hoje em dia, com muita gente pensando dessa forma, buscando formas de agregar a vida das pessoas, resolver o problema delas, para conseguir se destacar e ter uma prosperidade financeira é muito difícil. É difícil você sair de algo que já não foi criado, né? E eu me penso sobre isso todo dia. Tenho algumas ideias assim, mas até o momento nada revolucionário assim, mas no dia que eu descobrir uma ideia dessa, eu vou colocar em prática e vou tentar ver se dá resultado, doutor.
Qual é o seu conceito sobre dinheiro? O que que você pensa? Porque se você observar, quando eu falei aqui no início da nossa conversa, sobre aquela capacidade que nós temos e predisposição de escutar histórias de sofrimento e aversão a escutar histórias de sucesso, é mais ou menos assim, né? É um conceito que a gente traz de uma educação que a gente trouxe lá. Porque se a gente for observar historicamente, é como se o dinheiro fosse algo sujo, né? Na Bíblia tem passagens dizendo que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Existem inúmeras outras passagens da Bíblia que vão nesse sentido. Então, se você olhar, às vezes as pessoas olham uma pessoa próspera financeiramente, e é como se achasse que ela chegou naquele ponto porque ela enganou pessoas, porque ela aplicou golpes, porque aquele dinheiro não foi honesto. Não, isso é um ledo engano. Existe possibilidade de você ganhar dinheiro honestamente. E veja, acho que o seu objetivo na vida não é só ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. Não é isso, tá? Não é isso. O dinheiro hoje é importante para a vida moderna, sim, o dinheiro é importante, porque o dinheiro faz com que você consiga pagar plano de saúde para você e para seus familiares, você consiga pagar uma escola boa para seus filhos, né? Você consiga se alimentar adequadamente. Então, evidentemente, você precisa, porque o dinheiro é uma moeda de troca. O dinheiro é um instrumento que serve de troca. Você oferece algo de valor para alguém e essa pessoa, em contrapartida, te entrega uma certa quantia de dinheiro por aquilo que ela mensura que aquilo que você entregou vale. Então, você percebe que tem a questão do valor. Como é que você define o valor? Qual é o valor que você atribui às coisas? A gente percebe aqui que o valor também é relativo, tá? O valor é relativo. Perceba o seguinte, alguém que tem um carro muito antigo, um carro velho muito antigo, vou botar aqui um Maverick, Ford Maverick 1970 e alguma coisa, e ele vai para uma feira popular vender. Qual é o valor que esse carro tem na feira popular? Ele tem um determinado valor. Mas se essa mesma pessoa tem acesso a um clube de colecionadores e agora percebe é a mesma mercadoria, é a mesma coisa. Mas se ele leva para um clube de colecionadores, o cara que vai olhar assim, caramba, esse carro é uma raridade, eu vou reformar ele vai passar a valer 500 mil reais, tá? Então você percebe que aquele mesmo produto vai ter um outro valor para quem tem um interesse específico, né? Então quando a gente pensa no valor que as coisas têm, por exemplo, a gente aqui, vou botar aqui na época do descobrimento do Brasil, quando aqui os portugueses chegaram, existia ouro no Brasil. Agora, para o índio, que não tinha noção de valor de ouro, e ele dependia da agricultura, o que é que valia mais para o índio? O ouro ou, por exemplo, uma enxada e um facão? O que é que valia mais para ele? Uma enxada e um facão para ajudá-lo na sua atividade diária ou o ouro? Qual é a função que o ouro tinha para a vida do indígena? Você percebe? Você percebe que o ouro para ele não tinha valor, mas aquele instrumento para ajudá-lo na lavoura, para a sua subsistência, tinha muito mais valor? Você percebe? É que nem você tá num deserto com uma maleta de 1 milhão de reais. Não vai te servir para nada aquele dinheiro. Se você tá no meio do deserto, não tem o que você fazer nada com aquele dinheiro. Sozinho. Exatamente. Então o valor que tem as coisas, assim, a gente precisa primeiro definir assim, quando aqui a gente está falando de valor, que você precisa agregar valor, primeiro você precisa saber mensurar o valor daquilo que você está oferecendo, tá? Você tem que se mensurar. Você tem que se dar valor. Primeiro você tem que se dar valor, né? O que vale? O que você oferece é algo comum no mercado, que se acha facilmente, ou é algo raro? Quais são as coisas mais raras que nós temos hoje? Então, o que você está oferecendo? É algo que muita gente oferece ao mesmo tempo, ou é algo que tem um valor diferenciado? É algo inovador? Então, a inovação tem um valor, né? A inovação tem um valor. E também o local onde você oferece também faz com que o preço mude, faz com que esse valor mude. É como eu disse, o mesmo carro antigo numa feira popular, ele tem um valor, e esse mesmo carro levado a um clube de colecionadores de carros antigos, ele tem um valor diferente, né? Um artista chega numa floresta, vê um tronco retorcido, alguma forma diferente ele enxerga, ele fala, caramba, que tronco maravilhoso, dá para fazer uma obra de arte fantástica. Ele corta aquele tronco e com pequenos trabalhos, alguns detalhes que ele acrescenta, com aquela sutileza que ele tem de criatividade, ele transforma aquele tronco
produzido pela natureza numa obra valiosa, que de repente ele vende por R$1 milhão, é um tronco, mas ele trabalhou esse tronco, você percebe? Um tronco que a natureza proporcionou, ali onde ele estava em seu estado natural, ele não tinha valor monetário, mas o artista criativo, com a sua genialidade, com o seu toque especial, ele foi lá, trabalhou, assinou. E a assinatura também tem valor. Outra coisa que tem assinatura é de quem faz. Quando você tem um artista famoso, consagrado no mercado, essa assinatura dele vale, isso agrega valor à obra. Não é só a obra em si, mas também quem produziu a obra, isso também tem valor. Então, um artista produziu um tronco, trabalhou, e ele leva para o mercado. Então, aquele tronco que estava lá no meio da floresta passou a valer R$1 milhão ou até mais. Você percebe? Uma tela tinta a óleo sobre uma tela, a transformação do artista faz com que agregue valor àquela tela e as pessoas que enxergam, e o mercado tem que ser um público, o mercado específico, é o público específico que enxerga valor naquela tela, e de repente uma tela, ela passa a valer milhões de reais, né? Então, quando eu digo agregar valor, são uma série de fatores que você tem que pensar. Primeiro, o que é que você está entregando? Quando você é advogado, como no meu caso, você tem que pensar o seguinte: de que forma? Porque ser advogado, na verdade, é você agregar valor à vida das pessoas. Esse é o papel do advogado, é agregar valor à vida das pessoas. O advogado, o que hoje, inclusive com a internet, está tudo lá posto. Mas o que faz diferença? É a estratégia que o advogado adota. É como ele enxerga a causa e como ele cria uma estratégia em cima da causa. É a mesma sutileza que tem um artista ao ver um tronco de madeira bruto e ele transforma numa obra de arte. Da mesma forma, o advogado, com estratégia, ele transforma às vezes uma causa que aparentemente parece ser perdida, ele consegue transformar isso. Por quê? Pela sutileza. E quando eu disse que hoje, né? Hoje, quando se caminha com inteligência artificial, com o copiar-colar da internet, mas isso não é tudo. E se você é advogado, e você também é advogado, Felipe, que está aí do outro lado, e possivelmente quem está aí do outro lado também, nos assistindo também, tem formação jurídica ou não, não importa qual é a sua profissão, mas seja qual for a sua profissão, faça bem feito, agregue valor, não se atenha hoje, essa questão da inteligência artificial pode fazer com que as pessoas fiquem preguiçosas no modo de pensar, no modo de raciocinar. Sabe por quê? Porque ela vai entregar para a inteligência artificial produzir texto para ela. Isso é ruim, isso é péssimo, porque até para usar a inteligência artificial é preciso ser inteligente. Você percebe? Você tem que ser inteligente para que você use a inteligência artificial adequadamente. Afinal de contas, mesmo a nossa inteligência artificial mais sofisticada, ela ainda usa o sistema binário. Então, ela não tem a mesma capacidade de raciocínio que tem o ser humano, por mais brilhante que ela seja, por mais que ela ajude. Então, você precisa saber o seguinte: a inteligência artificial é uma ferramenta a seu serviço, mas que não vai lhe substituir, e você não deve querer que ela lhe substitua. Acredite muito mais em você, no seu potencial e na sua capacidade, porque isso é agregar valor à vida das pessoas. Como eu disse aqui, o canal Advogue TV é um canal que visa trazer informações jurídicas, debates amplos e também um bate-papo aqui sobre prosperidade, sobre bem-estar. Afinal de contas, advogar é defender várias causas em múltiplas frentes. E nesse momento, nesse vídeo de hoje, eu usei a minha advocacia para fazer você refletir. Eu advoguei em favor de uma reflexão. Se esse vídeo fez sentido para você, comente, curta, compartilhe e assista os demais vídeos do nosso canal. Obrigado.